Olá, iniciamos agora a nossa aula 2.1 de desenho técnico. Hoje nessa aula nós vamos falar sobre materiais e ferramentas de desenho técnico. O desenho técnico, quando ele é feito à mão, a gente utiliza grafite. Ou seja, quando eu falo em grafite, você vai usar o lápis ou lapiseira. O desenho não deve ser feito utilizando caneta comum. Para fazer um desenho à caneta, existe uma caneta especial. Antigamente era feito o desenho usando a caneta nanquim. Hoje em dia não se compra mais, não se faz mais o desenho feito a caneta nanquim. Mas se for feita a caneta, tem que ser essa caneta especial, a caneta nanquim. Por isso que a gente faz desenho feito a lápis. O mais comum é a lápis. Todos os exercícios que a professora passar na aula, esse desenho vai ser feito a lápis ou lapiseira, tá? Para um desenho ser feito corretamente, a gente tem que entender a diferença entre os grafites existentes. Então, a gente tem que entender e perceber as suas numerações e nomenclaturas. Para isso, existe uma tabela dos grafites segundo o grau de dureza. Perceba essa tabela aqui que a professora está mostrando. O grafite HB seria um grafite médio, tá? É o que está no meio. Quando eu falo, usa o grafite médio, seria o grafite HB, é o que está no meio. Ele não risca nem forte nem fraco, é o grafite médio. Normalmente o lápis comum é grafite HB. Quando eu tenho um grafite B, significa que ele vai riscar black, mais escuro. Ou seja, ele tem um grafite mais mole. Então, o risco vai sair mais escuro no papel. E dependendo da numeração que esse grafite carrega junto, ele vai ser mais escuro ainda, conforme essa tabela aqui, ó. Se é 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B. Se for o 6B, ele vai fazer um risco mais escuro ainda. Por quê? Porque o grafite é mais macio, por consequência, ele risca mais escuro. Quando eu tenho a marcação do grafite ou do lápis H, significa que ele é duro, quer dizer, hard. Então, é o grafite duro. Então, conforme maior o número, mais duro vai ser esse grafite. Se eu pegar um 6H, é aquele grafite mais duro. Então, o risco vai ser mais fino e mais claro. Entenderam? Então, 6B, mais escuro. 6H, mais claro. Professora, tá, mas e aí, como que eu vou saber se o lápis é 6B, 5B, 2B, 2H? Vocês têm que perceber o seguinte, quando vocês pegarem um lápis ou uma caixinha de grafite, normalmente na parte de cima do lápis vem marcando se ele é 2B, 1B, 3B, 2H e assim por diante. Se não tiver nada marcado, normalmente ele é HB, é um grafite médio. E na caixinha do grafite, quando você compra, vem marcando, grafite 05HB. Eu quero um grafite para uma lapiseira 05. Então, ele vem lá, 05HB, 052B. Então, é um grafite para uma lapiseira 05, 2B. Vai riscar nesse tipo de traço aqui, entenderam? Aí vem a pergunta, é o grafite que risca o papel ou é o papel que risca o grafite? E essa dúvida que bate a cabeça. A verdade é o seguinte, é o papel que risca o grafite, é o papel que desgasta o grafite. Então, conforme o papel é áspero e o grafite for mais mole, ele vai desgastar mais, certo? Então, vai ficar mais grafite no papel, o risco vai ficar mais escuro. Se o grafite for mais duro, vai desgastar menos, então vai ficar menos grafite no papel, então o risco vai ficar mais claro. Então, tomem cuidado, quando vocês estiverem fazendo traço com um lápis, por exemplo, 6B, 5B, 4B, a gente desenha e aí a gente passa a mão em cima, é aquele tipo de risco que suja o papel, sabe? Quando você está desenhando e depois você vai passar a mão em cima para limpar, aí você suja o papel fica manchado. Por quê? Porque sobrou farelo de grafite ali e a hora que você passar a mão vai manchar o papel. Tá, professora, e vem a pergunta, mas por que tudo isso é importante? Isso é importante para o desenho técnico, pelo seguinte,
Porque a gente tem dois tipos de desenho para fazer. A gente tem um desenho chamado desenho perspectiva. Olha, nós temos duas pessoas do mesmo tamanho e elas estão em perspectiva. Vamos imaginar essa pessoa A e essa pessoa B. As duas pessoas têm o mesmo tamanho. Imaginar, elas têm ali 1,70 m e elas estão em perspectiva. Aí eu vou perguntar, qual que é a pessoa que está mais na frente? Todo mundo vai olhar e vai dizer, olha, a pessoa A está mais na frente. Por quê? Ela está em perspectiva, fica mais fácil de perceber. A pessoa A está mais na frente. Tudo bem, um desenho em perspectiva é um desenho tridimensional. Tem a terceira dimensão, que é a profundidade. Mas a hora que eu venho aqui para um desenho planificado, com duas dimensões, ou seja, as duas pessoas estão alinhadas. Duas pessoas do mesmo tamanho, numa vista frontal. Essas duas pessoas têm a mesma altura, 1,70 m. Aí eu pergunto, imaginando essa cena aqui, ó. Elas estão assim, continuando, uma na frente e outra atrás. Só que eu representei esse desenho em perspectiva agora numa vista frontal. Essa mesma cena que estava 3D, eu representei numa vista frontal. Pergunto, qual pessoa está mais à frente? Ah, se você tinha informação que a pessoa verdinha estava mais na frente, beleza. Você vai dizer, olha, professora, a pessoa A está mais na frente, porque você sabia que a pessoa verdinha estava mais na frente. Beleza, porque o desenho é colorido. Tudo bem, mas e se eu tivesse um desenho preto e branco? E aí, como é que fica essa informação? Duas pessoas do mesmo tamanho em vista frontal. Voltamos lá ao caso. Eu tenho desenho em perspectiva, mas eu vou desenhar em vista frontal, planificado. Não se preocupem, eu tô falando isso agora, mas a gente vai aprender conforme o curso o que é isso. É a primeira vez que vocês estão entrando em contato com essa palavra, mas vocês vão se acostumar com isso. Tenho desenho 3D e vou transformar em 2D. Vou planificar o desenho. E aí, como que eu vou diferenciar quem está mais na frente e quem está mais atrás? Intensificando o traço do desenho. Então, a pessoa que está mais na frente, ela tem que ser desenhada com um traço mais escuro. Então, eu vou usar um grafite, um risco mais escuro, a pessoa A. Quem está mais longe, vou desenhar com um risco mais fininho, mais claro, que é a pessoa B. Por isso que eu preciso diferenciar o grafite. Sempre que eu vou fazer uma vista frontal de alguma coisa, eu tenho que diferenciar o que está mais na frente, mais escuro, o que está mais atrás, mais clarinho. É só a gente imaginar, quando a gente está numa viagem e a gente está olhando a paisagem, tudo que está perto da gente não está bem colorido, você vê bem o contorno, consegue observar bem, e o que está bem distante não fica acinzentado, parece que você não vê bem o contorno. É dessa forma, tudo que está mais perto tem que ser bem mais escuro, o que está mais longe, bem mais clarinho. Ah, professora, então eu tenho que ter um monte de lápis, voltando aqui à tabela, tem que ter todos esses lápis? Não, de forma alguma. E a gente tem que ter domínio na própria mão. Com o mesmo lápis, por exemplo, um lápis médio, eu consigo fazer um traço grosso apertando o lápis e um traço fino aliviando a mão. O que eu tenho que fazer é treinar isso. Quando eu precisar ter um traço escuro, eu aperto o lápis ou o grafite. Quando eu precisar ter um traço fino, eu alivio a minha mão. E aí, tá tranquilo, você consegue fazer o desenho com o mesmo lápis, mas tem que ter um lápis, sem dúvida. Os outros materiais que a gente precisa para o projeto é papel, folha A4, sulfite, né? E uma pasta para guardar esses papéis, porque não adianta fazer o projeto e guardar ele de qualquer jeito. Projeto feito em papel amassado é projeto que acaba perdendo a validade. Por quê? Porque ele vai ficar mal guardado, ele vai ficar sujo, ele vai vai perder credibilidade. Então, normalmente a gente guarda os projetos numa pasta nessas que você perfura e põe ela presa na ordem, né? 2 furinhos aí. Então, eu recomendo vocês terem uma pasta em casa, a princípio,
Como vocês não vão entregar esse projeto fisicamente para mim, mas vão mandar ele normalmente por PDF, em imagens, a princípio, se vocês quiserem guardar num outro tipo de pasta, tudo bem. Mas quando é para me entregar, quando está lá no instituto, eu peço que seja esse tipo de pasta aqui, tá? Com 2 furos, que você perfure e prende o projeto na pastinha. Quem desenha a grafite precisa ter borracha. E a melhor borracha existente é a borracha branca, macia. Aquela borracha que você passa o dedo, ela esfarela e você consegue tirar a sujeira. Essa é a borracha boa para você ter para fazer projetos, tá? E fita crepe, professora, por quê? Porque projeto a gente faz com a folha presa. Por que presa, professora? Ah, porque eu tô lá desenhando, estou usando minhas réguas. E aí a minha folha tá solta. Quando eu vou mexer a régua, mexe a folha junto. E aí o meu projeto sai do lugar. Então, normalmente eu uso fita crepe, prendo as pontas das folhas, prendo na mesa. E aí sim eu consigo desenhar e meu desenho fica bem feito, bem executado, sem sair do lugar. Por que a fita crepe? Porque é a única que não mancha, não suja, não estraga as pontas do desenho. As outras fitas estragam. Então, essa fita crepe, aquela branquinha que gruda e desgruda fácil, é a melhor fita que tem para você usar nos seus projetos. Jogo de esquadro, gente. Jogo de esquadro são aqueles que a gente usa em a princípio, ainda eu não vou pedir para vocês usarem, comprarem, tá? Quando tiver um exercício que vai depender de um esquadro, eu vou ver como que a gente vai fazer a execução. Mas a princípio não precisa, quem não tem, não precisa se preocupar não, tá? O jogo de esquadro, ele existe e ele é feito em pares, então um jogo ele tem um ângulo de 90 graus e 45 para os dois lados, né? Que a soma interna do triângulo tem que dar 180. E o outro, ele tem o ângulo reto aqui, que é 90 graus, depois 60 e 30 graus. Por que a gente utiliza esses esquadros? Para fazer as perspectivas, a gente precisa fazer perspectiva isométrica, perspectiva cavaleira, para fazer linhas paralelas, a gente usa o esquadro, então, e assim por diante. O modelo ideal de esquadro é aquele que não possui chanfre. O que é chanfre? Aquela rampinha que tem nos cantos dos esquadros. O modelo ideal é o que não possui chanfre. Quando eu tenho um jogo de esquadro, eu consigo fazer uma combinação e eu consigo obter linhas paralelas, eu consigo obter ângulos entre eles, sabendo segurar e deslizar um esquadro com o outro. Então, o jogo de esquadro é interessante e é um jogo, viu? Não são duas réguas iguais, é uma régua diferente da outra. E o escalímetro? O que é o escalímetro? O escalímetro é uma régua triangular de 3 faces e 6 escalas diferentes. Ela é utilizada para medir e fazer representações gráficas ampliadas ou reduzidas, mantendo a sua proporcionalidade. Bom, em resumo, o que isso quer dizer? Quando a gente trabalha desenho técnico, a gente trabalha com escalas. A gente pode aumentar ou diminuir um desenho seguindo a mesma proporção. E para isso a gente precisa da escala. Existem 2 maneiras de trabalhar a escala. Ou você trabalha usando fórmulas, então você tem que aplicar a fórmula, fazer a continha. Ou você pode usar a régua, que é o escalímetro, que já tem essas fórmulas convertidas. É uma régua que já tem as fórmulas e a escala pronta. Existem vários modelos de escalímetro. Modelo 1, por exemplo, de escala reduzida. Modelo 1, 2, 3, 4, 5. E assim por diante. A gente vai ter uma aula específica sobre escalas. E a gente vai ter uma aula específica para aprender a mexer com o escalímetro. Entendeu? Normalmente, na área da construção civil, na área da elétrica, assim por diante, a gente usa o escalímetro modelo 1, certo?
Para a escala de ampliação, normalmente a gente usa a régua normal, que é a nossa régua graduada. Outros materiais que tem de desenho técnico, para finalizar, quando vocês forem no Instituto Federal e visitar o nosso laboratório de desenho técnico, vocês vão ver, lá a gente tem uma prancheta, que é tamanho A3, ela é no formato de uma maletinha. Quando abre, ela forma essa mesa inclinada e tem uma régua paralela, desculpa, aí você prende o teu papel aqui, essa régua desliza para você poder fazer os seus projetos e o desenho ficar perfeitamente reto. Esse bolômetro, que é uma régua que tem vários perfurações para você fazer círculos sem precisar usar o compasso. O compasso é outra maneira de você fazer círculos, dependendo do tamanho que você precisa, né? Você tem uma ponta seca e outra ponta de grafite, onde você marca o centro do círculo com a ponta seca e gira para fazer o teu círculo. E o transferidor, que é onde você marca os ângulos para você fazer tanto marcar o ângulo para você poder fazer perspectivas e assim por diante, e para transferir ângulos de um lugar para o outro, ok? Se alguém ficou com alguma dúvida, não sei se deixei alguém no mundo da lua ou não, mas se alguém ficou com alguma dúvida, pode comigo. A princípio, a primeira aula sobre materiais e ferramentas de desenho técnico é essa. Por hoje é só isso. Perguntas, a princípio, que vocês vão ter é o seguinte: professor, algum exercício para a aula de hoje? Não. Essa aula é a nossa aula 2.1, igual eu falei. Amanhã eu vou passar para vocês a aula 2.2, que é o restante da aula de materiais e ferramentas de desenho técnico, e aí sim vai ter um exercício que vai ser o exercício de validação dessas duas aulas, tá bom? Então, vocês precisam assistir essa aula de hoje e anotar os principais tópicos que eu falei, porque vocês vão usar para o exercício de amanhã, tá? O exercício de amanhã vai ser um resumo que vai ter que ter conhecimento da aula de hoje e conhecimento da aula de amanhã, tudo bem? Um abraço, qualquer dúvida vocês entrem em contato. Até mais.